Você já olhou para as mentes mais brilhantes da história, filósofos, escritores, artistas, e se perguntou: de onde veio essa profundidade, essa clareza de pensamento, essa capacidade de ver o mundo de uma forma que ninguém mais via? Foi pura genialidade intelectual ou havia algo mais em jogo? Uma questão controversa e muitas vezes velada assombra essa busca. Qual foi a relação de alguns desses gigantes com substâncias alteradoras da consciência? Será que as drogas dos filósofos foram chaves para desvendar mistérios do universo ou apenas muletas para mentes atormentadas? Foi iluminação ou uma mera ilusão química? Este vídeo não é uma apologia nem um julgamento. É um mergulho profundo na intersecção complexa entre a mente, a substância e a busca pelo conhecimento. Vamos explorar casos reais, documentados em trechos de livros e biografias, para desvendar o que realmente se sabe sobre a relação de alguns dos maiores pensadores com o que, para muitos, são apenas drogas. E no final, chegaremos à verdade, a verdadeira fonte da genialidade humana. Prepare-se para desafiar suas percepções. A história da humanidade está intrinsecamente ligada à busca por estados alterados de consciência. Desde xamãs antigos, usando plantas psicoativas em rituais sagrados, até comunidades modernas buscando expansão da mente, a curiosidade pelo que está além da percepção ordinária é inerente à nossa espécie. No universo da filosofia e da literatura, essa busca ocasionalmente cruzou caminhos com o uso de substâncias, não apenas por vício ou recreação, mas, em alguns casos, como uma tentativa de catalisar insights ou aliviar um sofrimento existencial. É crucial estabelecermos uma distinção fundamental. A genialidade de um pensador não pode ser atribuída unicamente ou primariamente ao uso de uma substância. A vastíssima maioria dos grandes filósofos e intelectuais alcançou suas ideias através de anos de disciplina, estudo árduo, reflexão profunda e um intelecto prodigioso. No entanto, ignorar completamente a complexa relação que alguns tiveram com certas substâncias seria fechar os olhos para uma parte, por vezes incômoda, da sua biografia e do contexto em que suas mentes operavam. Vamos começar com um dos mais emblemáticos, Friedrich Nietzsche, o filósofo do super-homem, da vontade de potência e do eterno retorno. Sofreu a vida inteira com dores crônicas debilitantes, incluindo enxaquecas severas e problemas de visão. Seu sofrimento físico é um tema recorrente em suas cartas e aforismos. Para lidar com essa dor insuportável, Nietzsche fez uso de diversos medicamentos da época, incluindo ópio e hidrato de cloral. Em sua biografia Nietzsche, uma biografia de Rudiger Safransky, e em inúmeras correspondências do próprio filósofo, o uso dessas substâncias é documentado. Ele se automedicava para tentar encontrar alívio que lhe permitisse continuar seu trabalho intelectual. A morfina, um derivado do ópio, e o cloral eram prescritos para suas crises. A questão aqui não é se ele filosofava sob efeito, mas como o combate constante à dor e os efeitos colaterais e de abstinência dessas substâncias podem ter influenciado seu estado de espírito e, consequentemente, a intensidade e a urgência de sua escrita. Sua filosofia da superação, da afirmação da vida apesar do sofrimento, ganha uma camada ainda mais dramática quando consideramos a batalha que ele travava em seu próprio corpo, muitas vezes sob a influência ou a necessidade de paliativos químicos. O amargor, a lucidez brutal e a crítica feroz à fraqueza podem ter sido, em parte, moldados por essa luta pessoal e pelas substâncias que ele usava para sobreviver a ela. Nietzsche não buscava iluminação nessas substâncias, mas sim uma trégua para a dor que o impedia de pensar. Se houve influência, foi mais na forma de uma lente da dor através da qual ele via o mundo, em vez de uma porta para novas ideias. Agora vamos para um caso mais direto de exploração da consciência. Jean-Paul Sartre, o expoente máximo do existencialismo. Conhecido por sua filosofia da liberdade radical e da angústia da existência, Sartre teve uma experiência profundamente perturbadora e influente
com a mescalina em 1935. Em O Ser e o Nada, sua obra-prima, a influência dessa experiência é debatida, mas é em sua correspondência e em relatos de seus amigos, como Simone de Beauvoir, que encontramos os detalhes. Sartre tomou mescalina, um psicodélico encontrado no cacto peyote, em um experimento supervisionado. Sua descrição da experiência é de um horror quase psicótico. Ele via caranguejos, polvos e lagostas, o seguindo por toda parte, até mesmo em sua cama. Essa alucinação persistiu por meses. Apesar do terror, Sartre não descartou a experiência. Ele a via como uma forma de ampliar a consciência e de confrontar a contingência da existência, a ideia de que somos jogados no mundo sem um propósito inerente. Embora não haja uma ligação direta de que a mescalina criou o existencialismo de Sartre, ela certamente reforçou e radicalizou sua percepção da absurdidade do mundo e da liberdade inescapável do indivíduo. Foi uma experiência que o forçou a confrontar a realidade além da sua percepção usual, ecoando a angústia fundamental que ele viria a filosofar tão profundamente. Outro gigante que explorou ativamente substâncias para expandir sua percepção foi Aldous Huxley. Autor de Admirável Mundo Novo, Huxley documentou suas próprias experiências com a mescalina em As Portas da Percepção, 1954, e Céu e Inferno, 1956. Huxley não era um filósofo no sentido acadêmico estrito, mas um pensador profundo, que explorou a consciência, a espiritualidade e o futuro da humanidade. Ele tomou mescalina sob a supervisão do psiquiatra Humphrey Osmond, buscando investigar a natureza da consciência e a possibilidade de acessar outras dimensões da mente que são filtradas pela percepção ordinária. Seus relatos são de uma experiência de intensa beleza sensorial, de percepção expandida e de uma sensação de unidade com o universo. Ele descreveu a mescalina como um redutor da válvula que permitia à mente universal ou consciência coletiva fluir mais livremente para a mente individual. Para Huxley, a mescalina oferecia um vislumbre de uma realidade mais vasta, que ele acreditava ser a base de experiências místicas e religiosas. Sua experiência moldou profundamente suas últimas obras, influenciando sua visão sobre a espiritualidade, a natureza da mente e o potencial da humanidade para transcender suas limitações. Ele defendia um uso terapêutico e controlado dessas substâncias para fins de autoconhecimento e espiritualidade, uma visão que era radical para a sua época. E não podemos esquecer de William James, considerado o pai da psicologia americana e uma figura central no pragmatismo filosófico. James era um cientista rigoroso, mas também um explorador da experiência subjetiva. Ele conduziu experimentos consigo mesmo, usando óxido nitroso, o gás hilariante, no final do século XIX. Seus relatos, encontrados em suas Variedades da Experiência Religiosa e outras correspondências, detalham como o óxido nitroso o levava a estados de iluminação temporária, onde ele sentia que as contradições do universo se resolviam em uma unidade profunda. Ele descreveu uma sensação de que tudo fazia sentido, mesmo que não conseguisse articular a epifania em palavras após o efeito passar. Para James, essas experiências eram importantes não como fontes diretas de verdade filosófica, mas como evidência da possibilidade de estados de consciência radicalmente diferentes do usual, e que esses estados poderiam ter um papel na compreensão da experiência religiosa e mística. Ele não afirmava que o óxido nitroso revelava a verdade, mas que ele abria a mente para a possibilidade de uma verdade que a consciência ordinária não podia acessar. Sua busca era por entender a experiência da mente. E essas substâncias eram ferramentas para essa investigação empírica e introspectiva. Além desses exemplos mais proeminentes, a história nos mostra outros casos, onde a linha entre uso pessoal e influência criativa se mistura.
Poetas como Samuel Taylor Coleridge e Thomas de Quincey eram notórios usuários de ópio na Inglaterra do século XIX. De Quincey, em sua obra Confissões de um Comedor de Ópio Inglês, descreveu em detalhes suas experiências e como o ópio influenciou sua imaginação e seus sonhos, que, por sua vez, permeavam sua escrita. Embora não fossem filósofos sistemáticos, suas explorações da mente sob influência contribuíram para o entendimento cultural da relação entre substância e criatividade. A grande questão: foi iluminação ou mera muleta? Após examinar esses casos documentados, a pergunta original permanece: o uso de substâncias realmente levou à genialidade ou à iluminação filosófica? Ou foi apenas uma muleta, um caminho para escapismo ou a intensificação de estados já existentes? A resposta é complexa e raramente é um ou isso ou aquilo. Não há atalho para a genialidade. Nenhuma dessas substâncias transformou uma mente medíocre em um gênio. Nietzsche já era um intelecto colossal. Sartre, um pensador rigoroso. Huxley, um erudito. William James, um cientista brilhante. A substância se influenciou, o fez agindo sobre uma mente já excepcionalmente capaz e treinada. Amplificação e perspectiva. Em alguns casos, como Huxley e James, as substâncias parecem ter agido como amplificadores ou desinibidores da percepção, permitindo que a mente experimentasse a realidade de uma forma diferente. Isso poderia ter oferecido novas perspectivas ou reforçado intuições já existentes. Lidando com a dor. Para Nietzsche, a relação foi mais de necessidade para combater a dor física e permitir a continuidade de seu trabalho, o que indiretamente moldou a ferocidade e a urgência de sua filosofia. O risco da ilusão. Como no caso de Sartre, a experiência pode ser perturbadora e, crucialmente, não levar a verdades universais. A interpretação da experiência ainda dependia da estrutura mental e filosófica do indivíduo. O que se vive sob a influência pode ser uma profunda ilusão ou uma revelação pessoal, mas raramente uma verdade objetiva que pode ser transferida diretamente. A mente, não a droga, é o verdadeiro agente. No fim das contas, a capacidade de processar, interpretar, analisar e conceituar a experiência, seja ela sob influência ou não, reside na mente do pensador. É a capacidade intelectual e a disciplina de reflexão que transformam a experiência bruta em filosofia, arte ou ciência. A droga, no máximo, abriu uma porta, mas foi a mente que atravessou e tentou descrever o que havia do outro lado. A busca por atalhos para a genialidade ou para a sabedoria é uma tentação antiga. A sociedade moderna, em sua pressa, muitas vezes busca a pílula mágica para a felicidade, para o sucesso ou até para a iluminação. Mas a verdadeira transformação, a verdadeira profundidade, raramente reside em algo que se ingere. Ela reside na disciplina de enfrentar a si mesmo, na coragem de questionar as próprias ilusões, na persistência de ler, pensar e refletir por horas a fio, na audácia de viver e experimentar o mundo com a mente aberta e os olhos bem abertos. Os casos dos filósofos que usamos como exemplo nos mostram a complexidade da mente humana e suas diversas formas de interagir com o mundo e com o próprio sofrimento. Eles nos lembram que a inspiração pode vir de lugares inesperados, mas que a sabedoria duradoura e a genialidade se forjam na forja do intelecto e da alma. A sua própria mente, em seu estado mais puro e disciplinado, é a mais poderosa ferramenta de exploração e criação que existe. Não há substância que possa substituí-la. Se este mergulho na história e na filosofia das substâncias e da mente ressoou com você, e se você valoriza a busca pela verdade e pela profundidade, deixe seu like agora. Seu apoio é o que nos permite continuar explorando esses temas complexos e essenciais. Comente abaixo. Qual a sua opinião sobre a relação entre substâncias e o pensamento filosófico criativo?
Você acredita que elas podem expandir a consciência de forma significativa ou são apenas desinibidores? Compartilhe sua perspectiva. E se você está pronto para continuar essa jornada de autoconhecimento radical e sabedoria atemporal, inscreva-se no canal Atemporal e ative o sino de notificações para não perder nossos próximos mergulhos na consciência. Obrigado por ter a coragem de buscar a verdade além do superficial. Até o nosso próximo encontro com a sabedoria.